Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspod. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. No vídeo de hoje, eu vou resolver a prova do TRT-19 para o cargo de analista judiciário do TI, atendendo ao pedido da Renata. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para a resolução? Então hoje nós vamos resolver a prova de analista judiciário da área da tecnologia da informação do TRT-19 desse ano, 2022, da banca FCC. A primeira questão ela diz o seguinte: considere A, B, C e D, E, F dois números inteiros entre 100 e 999, formados pelos algarismos A, B, C e D, E e F. Os 6 algarismos são distintos. Sabendo-se que D é igual a 2Cs, o menor valor possível para a soma dos dois números é... Bom, o que nós temos? São dois números, A, B, C, D, E, F. Eles são entre 100 e 999 e todos os algarismos são distintos, eu não posso repetir algarismos. E o algarismo D é igual a 2 vezes o algarismo C. Então, por exemplo, se o C for 1, o D é 2. Se o C for 3, o D é 6. E assim por diante. O D é o dobro do C. Quais são os algarismos que nós podemos utilizar nesses números? Nós temos o 0, 1, 2 até o 9. E agora vamos pensar, para eu transformar esse número sendo o menor possível, a primeira coisa que eu preciso me preocupar é com o algarismo das centenas. Porque o das centenas, ele vai fazer uma grande diferença, né? Cada um deles ali é multiplicado por 100. Então, por exemplo, se eu tenho 2 e 3 nas centenas, a soma já vai dar 500. Se eu tenho 4 e 5, 4 mais 5 dá 9, só que nas centenas essa soma vai para 900. Então, o das centenas ele precisa ser o menor possível. Só que eu não posso utilizar o zero. Né? Por que eu não posso utilizar o zero? Porque o zero, se o primeiro algarismo, o algarismo das centenas, for igual a zero, o número não está entre 100 e 999. Bom, e eu ainda tenho uma outra condição, que o D é o dobro do 2Cs. Então, o C precisa ser um número pequeno para que o D seja pequeno. E o C também não pode ser zero, porque 2 vezes 0 é 0. Aí eu teria números iguais e também não estaria entre 100 e 99. Então, nós vamos trabalhar com algumas hipóteses aqui. E eu vou analisar as situações até achar a menor soma possível. Então, na primeira hipótese, eu vou fazer C igual a 1. Então, aqui, para o primeiro número, eu vou fazer o C, que é o algarismo das unidades, eu vou fazer ele igual a 1. Para o segundo número, né, o que nós temos se eu faço C igual a 1? O D vai ser igual a 2, tá certo? Então, essa é a primeira possibilidade. Eu fiz C igual a 1, e aí, necessariamente, D, que é o dobro dele, o D precisa ser 2. Então, eu já utilizei o 1 e já utilizei o 2. O que está sobrando? Quem que eu vou colocar aqui nas centenas do primeiro algarismo? Ora, para que isso seja o menor possível, eu vou colocar o 3. Né? Então, o 3 vai vir aqui nas centenas. E agora, nas dezenas? Eu ainda tenho o 0 para utilizar, o 0 como um menor algarismo aqui. Mas o 0, ele me dá um resultado menor se eu colocar ele nas dezenas. E aí, tanto faz, no primeiro ou no segundo. Então, eu vou colocar ele aqui no primeiro. Ó. Então, eu vou usar o 0 aqui. E aqui eu vou usar o 4 no segundo. Ó. Então, aqui o 4. Poderia ser essa ordem, poderia ser invertida, né? Mas, enfim. Então, ainda está faltando eu escolher um algarismo aqui. Olhando para os algarismos, o que eu ainda não utilizei, o menor que eu posso usar é o 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui. E agora eu vou fazer essa soma para ver quanto que dá.
Então, 1 mais 5, isso dá 6. 4 mais 0, isso dá 4. E 3 mais 2, isso dá 5. Certo? Então, essa é uma possibilidade. Eu não sei se esse é o menor resultado ainda, né? Então, eu vou fazer uma segunda situação para analisar se vai ser maior ou menor. Então, eu tenho aqui, de novo, os 10 algarismos, né, de 0 até 9. Só que agora, em vez de fazer C igual a 1, eu vou ver o que acontece se eu fizer C igual a 2. Então, eu vou montar aqui de novo os 3 algarismos do primeiro e os 3 algarismos do segundo. Só que agora eu vou fazer C igual a 2. Se o C é igual a 2, o D é igual a 4. Então, aqui eu já estou usando o 2 e já estou usando o 4. Bom, quem é o menor que eu ainda posso utilizar ali em cima? Eu ainda tenho o 1. Então, eu posso usar o 1 ali em cima. E agora eu vou distribuir os outros valores. De novo, usando o mesmo raciocínio. O 0 vem aqui para as dezenas, para eu ter um número menor. O próximo vai ser o 3, ó, eu ainda não usei o 3, então vou usar o 3 aqui nas dezenas. Lembrando que tanto faz ser em cima ou embaixo, não vai mudar o valor da soma, né? A única coisa que eu preciso me atentar é para o C e o D, porque um é o dobro do outro. E agora está faltando o menor número o menor algarismo que eu ainda tenho é o 5. Então, vou colocar o 5 aqui e vou ver como que fica essa soma. 2 mais 5, isso vai dar 7. 3 mais 0, isso dá 3. E 1 mais 4, isso dá 5. Opa, esse é menor ainda, né? Então, 5, 3, 7, por enquanto, é o menor. Vamos ver se tem mais uma possibilidade, né? Então, vou pegar aqui de novo os 3 algarismos dos dois números. Só que agora eu já fiz o C igual a 1, C igual a 2, eu vou fazer o C igual a 3. Então, se o C é igual a 3, aqui o D precisaria ser 6. E olha só o que acontece, eu nem vou continuar, porque o menor aqui precisaria ser o 1. Quando eu faço essa adição, isso aqui daria no mínimo 700 e alguma coisa. Então, essa possibilidade já é maior do que todas as outras. Então, o menor estaria entre a primeira possibilidade e a segunda, que eu mostrei para vocês. Dentre as duas, a menor é 537, com o C igual a 2. E 537, isso está na alternativa C. Beleza? Gostaram dessa questão? Conta para mim nos comentários. Então, essa questão me diz o seguinte: cada quadradinho da figura deve ser preenchido com um número de tal forma que a soma de todos os 5 números seja 35 e a soma dos 3 primeiros seja 22. 2 quadradinhos já foram preenchidos. O número que deve aparecer no quadradinho cinza é... Bom, o que eu vou fazer para começar a resolver essa questão? Eu vou atribuir letras nesses quadradinhos que estão em branco. Então, aqui eu vou colocar a letra A letra B e a letra C. Poderia ser qualquer letra, isso não vai fazer diferença. Então, na primeira situação, ele está me dizendo que a soma desses 5 números ela dá 35. E na segunda situação, a soma dos 3 primeiros números, isso aqui é igual a 22. O que eu vou fazer? Eu vou escrever isso. Então, a primeira, né? 3 mais A mais B mais C mais 4 é igual a 35. Na segunda situação, 3 mais A mais B, isso tudo é igual a 22. Bom, isso é um sistema de equações, eu tenho duas equações. E por que eu pulei um espaço aqui? Para nós percebermos o seguinte, ó, o 3 ele está se repetindo em cima e embaixo, o A está se repetindo em cima e embaixo, e o B está se repetindo em cima e embaixo. O que eu vou fazer, então? Qual a melhor forma de eu resolver esse sistema de equações? É eu utilizar o método da adição. Então, eu vou fazer uma subtração nessas duas equações. E olha só o que vai acontecer. 3 em cima menos 3 embaixo, o 3 vai desaparecer.
A em cima com menos A embaixo, a A vai desaparecer também. B em cima com B embaixo, B menos B, o B desaparece. Então, sobrou aqui, ó, antes do sinal de igual, C mais 4 igual 35 menos 22. Isso dá 13. E olha só, toda aquela equação que eu tinha ficou somente C mais 4 igual a 13. Eu vou isolar o C. Então, eu vou jogar esse 4 que está somando para o outro lado, subtraindo. Então, C igual a 13 menos 4. C igual a 13 menos 4, C igual a 9. E o que ele queria, né? Ele não queria exatamente o valor do quadradinho cinza. O valor do quadradinho cinza é justamente a letra C. Então, ao resolver esse sistema de equações, encontrar o valor da letra C, que C é igual a 9, eu já respondi a questão. Ah, Daniel, mas e os valores das letras A e B? Eu não preciso e, nesse caso, eu nem consigo calcular. Por isso que ele pediu especificamente o valor do quadradinho C. Então, a resposta correta dessa questão é 9, letra D de dado. Beleza? Gostou dessa questão? Conta para mim nos comentários o que vocês acharam. Vamos para a próxima questão. Questão de número 13. Ela diz o seguinte: um acampamento de férias tinha suprimentos para 150 crianças por 60 dias. Após 20 dias, 50 crianças a mais chegaram no acampamento. O restante de suprimentos é suficiente para atender as 200 crianças por no máximo. Bom, então o que nós temos nessa situação? Eram 150 crianças e isso deveria atender elas por 60 dias. Se passaram 20 dias e mais 50 crianças chegaram nesse acampamento. O que eu quero saber? Eu quero saber por quanto tempo o resto dos suprimentos consegue atender as 200 crianças. Então, vamos pensar o seguinte, isso atenderia a 150 por 60 dias. Se passaram 20 dias, quer dizer que o suprimento que restou atenderia as 150 crianças por um total de 40 dias. Tá certo? Então, aqui seria crianças e aqui a quantidade de dias que esse suprimento é capaz de atender. Só que agora, em vez de 150 crianças, nós temos 200 crianças. E eu quero saber por quantos dias essa quantidade de suprimentos é capaz de atender. Então, isso é uma regra de 3 simples. Nós só temos aí duas grandezas. O que eu fiz? Eu peguei a quantidade de crianças que esses suprimentos ainda atenderiam. Então, os 20 dias que se passaram, para mim, não vai fazer diferença nessa conta. Eu só preciso saber que o que restou, que é o que as crianças vão utilizar, atenderia a 150 por um total de 40 dias. E agora eu quero saber, com as 200 crianças, por quanto tempo isso vai ser possível atender elas com esse suprimento. Então, eu vou fazer uma seta na coluna que está incógnita para analisar essas grandezas. Lembrando, né, eu sempre falo isso aqui, mas é sempre bom reforçar, essa seta ela não está relacionada com os valores em si. Não quer dizer que o valor de cima é maior do que o valor de baixo. É só uma seta para eu comparar as grandezas. Ela não está relacionada com os valores. Então, eu defini essa seta para cima, poderia ser para baixo, né? Poderia ser para a direita, poderia ser para a esquerda, enfim. O mais usual é nós utilizarmos ela para cima. Então, eu defini essa seta para cima e agora eu vou comparar com a quantidade de crianças. Então, eu vou fazer uma pergunta. Nessa pergunta, eu vou aumentar, né? Eu vou perguntar o que aconteceria se eu aumentasse uma dessas grandezas, o que aconteceria com a outra. Então, a pergunta que eu vou fazer é: se eu tenho mais crianças para atender, essa quantidade de suprimentos ela vai durar mais dias ou menos dias? Ora, se eu tenho mais crianças, o suprimento vai durar menos dias, né? Então, essas grandezas elas são inversamente
proporcionais, e é por isso que a minha seta, ó. Então, se uma estava aumentando, a outra está diminuindo. Elas são inversamente proporcionais, não tem nada a ver com os valores, guarda bem isso. E se essas setas elas estão em sentidos opostos, antes de resolver minha regra de 3, eu preciso deixar elas no mesmo sentido. Então, eu vou inverter essa primeira coluna, o 200 vai para cima e o 150 vai para baixo, e aí a seta fica para cima. E aqui a quantidade de dias ela se mantém na mesma posição. Então, com as setas todas no mesmo sentido, basta eu resolver essa regra de 3. E aí tem um artifício que eu sempre falo aqui também, e que isso vale para a regra de 3 simples, para a regra de 3 composta, tanto faz, que é o quê? Eu vou circular onde está a incógnita e fazer uma cruz cruzando em cima dela. Ó. Então, eu encontrei o x, fiz uma cruz em cima dele. Então, x é igual. Tudo que está nessa cruz fica na parte de cima, 150 vezes 40, e tudo que está fora da cruz vai para a parte de baixo. Então, o que nós temos fora da cruz é o 200. E aí, antes de resolver essa regra de 3, né, sair multiplicando e dividindo, eu posso sempre simplificar. Então, um zero do 40 com um zero do 200 eu posso simplificar, e um zero do 150 com um zero do 200 também. E aqui sobrou o quê? Ó? 4 em cima e 2 embaixo, eu posso dividir 4 por 2. 4 dividido por 2, isso dá 2. Então, eu vou reescrever isso aqui, só para ficar mais fácil a visualização. O que sobrou após essas simplificações que eu fiz? O 15 vezes 2. Então, perceba que é muito mais fácil simplificar tudo primeiro e multiplicar uma vez só no final. Senão, eu ia ter que fazer 150 vezes 40 e depois ainda dividir por 200. Então, essa situação, essa conta ficou reduzida a 15 vezes 2, que é igual a 30. E 30 era o quê? 30 dias. Ou seja, o suprimento restante atende todas essas 200 crianças por no máximo 30 dias. Alternativa B. O que vocês acharam dessa questão? Conta para mim nos comentários. Questão de número 14 diz o seguinte: todas as bailarinas são magras, logo, necessariamente, bom, eu tenho que fazer um comentário a respeito dessa questão, que é uma questão preconceituosa. A FCC poderia ter utilizado outros exemplos, outros conjuntos para elaborar essa mesma questão. Desnecessária essa questão, hein, FCC? Mas, como professor de matemática e raciocínio lógico, vou me ater apenas à construção lógica para resolver essa questão. Então, o que nós temos? Todas as bailarinas são magras. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou representar isso na forma de conjunto. Todas as bailarinas são magras. Então, o conjunto maior é o conjunto das pessoas magras. E dentro desse conjunto das pessoas magras, tem um conjunto menor aqui, que é o conjunto das bailarinas. Depois de ter desenhado isso, vamos ver se faz sentido. Todas as bailarinas são magras, então todas as bailarinas elas estão dentro do conjunto das pessoas magras. É essa representação que eu fiz aí. Bom, com essa construção desse conjunto, agora nós vamos olhar as alternativas. Alternativa A. Toda mulher magra não é bailarina? Isso está errado, né? Porque se ele está me dizendo que todas as bailarinas são magras, então eu tenho mulher magra que é bailarina. Então, a alternativa A, ela está errada. Alternativa B. O conjunto das bailarinas contém o conjunto das pessoas magras? Não, é o contrário, né? Que é o que já está na alternativa C. O conjunto das pessoas magras, que é esse maior aqui, ó, ele contém o conjunto das bailarinas, que é esse daqui. Ou seja, o conjunto das bailarinas, ele está contido, ele está dentro do conjunto das pessoas magras. Todas as pessoas magras são bailarinas? Não. Eu posso ter uma pessoa que está aqui, ó,
que ela é magra, está dentro do conjunto das pessoas magras, mas que não está dentro do conjunto das bailarinas. Então, a alternativa dela está errada também. E alguma bailarina não é magra? Bom, nessa construção da questão, isso está errado. Por quê? Porque o conjunto das bailarinas ele está totalmente contido, está totalmente dentro do conjunto das pessoas magras. Então, só nos sobrou a alternativa C, que o conjunto das pessoas magras é o conjunto maior, ele contém, ou seja, dentro desse conjunto das pessoas magras está o conjunto das bailarinas. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Isso, do ponto de vista lógico, como eu disse, é uma questão preconceituosa e desnecessária, mas seguindo as regras do raciocínio lógico, a forma como ela foi construída, nós temos que o conjunto das pessoas magras contém o conjunto das bailarinas. O que vocês acharam dessa questão? Conta para mim nos comentários. Questão de número 15, a nossa última questão dessa prova, ela diz o seguinte: o valor da expressão é. Bom, o que nós temos nessa expressão? Temos raiz quadrada, temos potenciação, subtração, multiplicação, divisão e o parênteses. Como que eu vou resolver isso? Primeiro passo, né? Eu vou vou extrair essa raiz quadrada do 169. O que é uma raiz quadrada? Raiz quadrada é qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169. Né? Assim como, qual a raiz quadrada de 25? É o 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, eu tenho que descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169. E esse número é maior do que 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Como que eu descubro qual a raiz quadrada de um número grande, né? Eu quero descobrir a raiz quadrada de 169. 169 ainda é pequeno, mas poderia ser um número maior. Como que eu descubro essa raiz quadrada se ela for exata? A forma mais fácil que eu considero de fazer isso é utilizando essa tabelinha aqui, ó. Eu peguei os números de 1 a 9 e multipliquei eles por eles mesmos. E como que eu vou utilizar isso? Eu quero encontrar a raiz quadrada de 169, eu vou olhar para o último algarismo aqui, que é 9. Eu vou aqui nessa tabela procurar qual número que vai terminar em 9 o resultado. E aí nós temos dois números, né? Nós temos aqui o 3 vezes 3, que termina em 9, e nós temos o 7 vezes 7, que termina em 9 também, está dando 49. Então, essa raiz quadrada de 169, eu vou utilizar ou o 3 ou o 7 no resultado. 169 está bem próximo de 100. E 100 é 10 vezes 10, então deve ser um número ali próximo de 10. Esse resultado ele vai ser o quê? Ou o 13 ou o 17. Porque 3 vezes 3 termina em 9 e 7 vezes 7 termina em 9 também. Então, em vez de eu sair multiplicando 11 vezes 11, 12 vezes 12, 3 vezes 13, 14 vezes 14 e assim por diante, eu vou certeiro que ou é o 13 ou é o 17. E como que eu sei qual dos dois é? Aí eu testo, né? Bom, 169 está bem próximo de 100. É mais provável que seja o 13 do que o 17. Mas eu vou conferir, né? Então, eu vou pegar 13 e vou fazer 13 vezes 13. 13 vezes 13, isso vai dar 3 vezes 3, 9. Olha o 9 aparecendo aqui. 3 vezes 1, 3. Observa o que acontece quando eu vou multiplicar 1. Eu tenho que pular uma casa aqui, ó. E quando eu pulo essa casa, esse 9 ele já vai ser o resultado ali de baixo. Por isso que nessa tabela aqui de cima eu procuro os números que multiplicados por ele mesmo vão terminar em 9, porque esse 9 vem direto do último algarismo dessa multiplicação. Agora eu vou fazer o 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 9, 3 mais 3, 6 e 1 aqui. Opa, 169 é exatamente o número que eu estou procurando. Então, a raiz quadrada de 169, isso é 13. Eu vou reescrever ali, tirando o 13 da raiz quadrada.
Então, 13 dividido. E aqui nós temos uma operação entre parênteses, né? 2 à quarta menos 3. No caso, eu vou precisar fazer essa potenciação. Para quê? Para eu conseguir fazer essa subtração do 3. Não tem uma forma de eu fazer isso sem fazer essa potenciação. Então, eu vou fazer o 2 à quarta aqui, ó. 2 à quarta é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Cuidado, hein? Não é 2 vezes 4. É o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então, isso aqui dá 16. Vou extrair aqui, ó, 2 à quarta, 16, menos 3, fecha parênteses, vezes, vou substituir o x pelo pontinho, mas é uma questão de preferência, 2 à quinta dividido por 4. Por enquanto, eu não vou mexer nisso. Vou deixar aqui para eu resolver os parênteses ali. Então, o que nós temos? Ó? Eu vou repetir aqui, ó, 13 dividido 16 menos 3 dá 13, vezes 2 à quinta dividido por 4. 13 dividido por 13, isso dá 1. Então, aqui ficou 1 vezes 2 à quinta dividido por 4. Como que eu posso reescrever esse 4? 4 é igual a 2 vezes 2, ou seja, o 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes qualquer coisa, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, ele não vai fazer diferença. Eu vou ficar somente com o quê? 2 à quinta dividido. O 4 eu vou escrever como 2 ao quadrado. E aí nós temos uma propriedade da potenciação que é o seguinte: se eu tenho bases iguais e uma divisão, eu mantenho essa base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui é 2 elevado a 5 menos 2, que é igual a 5 menos 2, 3. Então, isso aqui é igual a 2 ao cubo. E 2 ao cubo, isso está na alternativa A. Beleza? O que vocês acharam dessa questão? Conta para mim. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida em alguma das questões ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Faça como a Renata, me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matemática sem acento @gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.